Vamos lá. A nossa aula de hoje é revisão, um pouquinho dos conteúdos que já foram trabalhados, que vão cair na nossa avaliação diagnóstica. Sei que vocês já sabem, porém é bom sempre lembrar, né, as regrinhas que existem em alguns conteúdos, né? Nós trabalhamos um pouquinho de substantivos, os substantivos próprios e os substantivos comuns. Trabalhamos também ortografia. Ortografia com as palavras que tem S e S duplo, R e R duplo, né? A questão do início, a questão do meio, né? Que muitas vezes nós se atrapalhamos, mas se prestarmos bastante atenção, né, nas dicas, a gente ainda erra com menos facilidade, não é isso? Vamos lá. Substantivo próprio e comum, né? A tia relatou para vocês a questão dos conteúdos relatando sobre os substantivos, né? Que os substantivos, vocês se quiserem podem ver aí no livro de vocês, mas não tem problema, a tia explica rapidinho e vocês conseguem pegar, que é só revisão. Vamos lá. Os substantivos são todas as coisas e todos os animais, né? Que tem nome. Né? Porém, a gente distingue entre substantivo próprio e substantivo comum. Os comuns são os comuns são nomes dos seres, em geral, é um substantivo comum. Como assim, tia? A mesa, né? São objetos, animais, porque são nomes de seres em geral. Eu não especifiquei, não usei uma particularidade para colocar o nome desse objeto ou desse ser. Né? Quando a gente relata, diz, oxe, tia, como é que eu vou entender desse jeito? Nomes em gerais, né? De seres em gerais. Porém, existe aquela distinção que a gente usa no substantivo próprio, né? Que são usados como uma particularidade, né? Eu digo a menina vai ser o quê? O substantivo comum. Agora, se eu falar o nome da menina, aí já vai ser um substantivo próprio. A mesma coisa. Que sempre vem a dúvida, cidade, o nome cidade, né? Cidade. Mas se eu der o nome à cidade, o nome cidade vai ser um substantivo comum. Mas se eu der o nome à cidade, o nome da cidade é que vai ser considerado um substantivo próprio. Por quê? É uma particularidade. Quem fundou aquela cidade, né? Quis colocar um nome específico, que muitos deles pegam o nome de pessoas, né? Isso. O nome de um estabelecimento, como assim? Tem o nome de um supermercado, o nome de uma loja, o nome de uma rua. Loja. Loja vai ser um substantivo comum. Escola vai ser um substantivo comum. Eita, tem quantas escolas aqui em Arapiraca? Tem várias escolas aqui em Arapiraca. Escola, 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 escola. Porém, todas as escolas que tem aqui em Arapiraca, todas elas só levam o nome de escola, escola, escola? Não. Escola, né? É como se assim, o nome de escola, de todas, mas cada escola recebe o nome. Quem foi que colocou o nome? Os donos foram lá e colocaram o nome como uma particularidade. A mesma coisa, o menino, a menina, né? E assim a gente vai descobrindo que é substantivo próprio e comum. O próprio, se a gente lembrar desses detalhes, da particularidade que está relacionada a lojas, nome de cidades, nome de pessoas, nomes de ruas, né? E os outros são seres em gerais, que é considerado comum. Também trabalhando ortografia. Trabalhamos ortografia com R, né? Que eles têm o mesmo som. Porém, quando ele está no meio da palavra que tem dois R's, ele muda totalmente. Se for um R, não fica igual. Né? A tia falou que um R no meio da palavra, ele dá uma travada. Como ele dá essa travada, a gente sabe que foi usado apenas um R. E quando ele tem um som mais forte, mais grave, ele é 2R, né? Também falei que não podemos iniciar nenhuma palavra com 2 R's e nem com 2 S's, né? Fica totalmente errado. Falei também do S e do SS. Tem a questão de um S, né? Quando vem próximo de vogais, ele tem o quê? Som de Z, né? Assim? Mas se ele vier próximo a consoantes, ele tem som de Z? Não. Porém, também eles vêm, a gente tem que prestar atenção, né? Que eles também têm o mesmo som, tanto no início como no meio, quando é 2S, certo? E, por último, a tia trabalhou sobre o gênero do substantivo. Gênero, quando falamos em gêneros, estamos relacionando
o masculino e o feminino. E quando a tia falou em relação ao masculino e feminino, eu também falei para vocês, a tia não está falando do homem e da mulher, a tia está falando em substantivo, que são seres em geral. Não foi assim? Mas aí a tia também falou, não existe aquela vogalzinha, a vogal A e a vogal O. Pronto, eles são chamados também de artigo. Esses que também modificam totalmente o gênero do substantivo. Quando eu vou falar no gênero do substantivo feminino, que artigo eu uso? No feminino. Qual artigo eu uso? O A ou o O? Esqueceram. Quando eu vou falar sobre o gênero do substantivo relacionado ao masculino, eu uso que artigo? O A ou o O? A. Masculino é O. Masculino, o masculino, O. o menino, a menina, os meninos, as meninas, uma menina, um menino, uns meninos, umas meninas. Perceberam que sempre predominou o artigo a no feminino e o o no masculino, certo? Então, para que vocês não esqueçam, lembre sempre desses detalhes, desse artigo, que para vocês conhecem como as vogais, mas ele é conhecido em relação ao gênero do substantivo como um artigo, certo? Artigo o e artigo a. O a no feminino, né? Que quando a tia fala em seres em gerais, nos substantivos, nós estamos relacionando a qualquer objeto que nós chamamos aqui o lápis. O lápis. E aí, que gênero de substantivo é o lápis? É um gênero masculino ou feminino? Masculino. Masculino porque ao falar o lápis, eu usei o artigo o, não foi assim? Agora, se eu disser assim, a caneta. Substantivo Gênero do substantivo feminino. Ó como mudou. Já pensou se eu dissesse bem assim, a lápis, ó caneta? Então, eu sei que a caneta é um gênero do substantivo, a caneta feminino. E o lápis é um gênero do substantivo masculino. Então, por isso que a tia diz assim, quando fala em substantivos, substantivos são seres em gerais. Né? Tudo que a gente usa é um substantivo, porém, eles têm as suas colocações corretas, certo? Então, não fica difícil. Todas as vezes que vocês abrem a boca, vocês escutem para não errar. O masculino e a feminino, certo? O celular. O celular é um gênero de substantivo o quê? Masculino ou feminino? Masculino. Masculino, então não é difícil. A cola. A cola. Eu falo o cola. Feminino. A cola. Então, Feminino. é um assunto que não é difícil se a gente prestar atenção. A gente saber distinguir o que é feminino e o que é masculino, principalmente quando a gente usa o artigo. Porém, existem algumas situações que a gente não usa o artigo, a gente só usa o substantivo. Certo? Vamos lá. Estão entendendo, né? A tia só revisou para relembrar com vocês as questões da ortografia, né? Que é aquela questão da gente trocar muitas vezes algumas palavras que são usadas com 2 S e a gente só coloca um. E a tia falou que quando são próximo de vogais, ele tem o quê? Som de Z, o S. Um S no meio da palavra, não foi assim? E falei sobre o SS duplo, que ele tem som mais forte e não tem som de Z, certo? Massa. Quando eu usei a palavra massa, eu usei masa ou usei massa? Então, eu usei aí um S ou 2 S's? Massa. Eu falei massa e não falei masa. 2 S. 2 S's, entenderam? Só é a gente observar direitinho. E é normal errar? É que nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui para aprender com o dia a dia. Não é assim? Então, vamos lá. A tia gostaria de primeiro ir para o ditado, certo? Depois do ditado, a gente volta para a correção das outras atividades, tá bem? Vamos lá. O nosso ditado, a tia colocou 15 palavras. A tia não vai fazer de frase, porque infelizmente distante dificulta, porque eu sei que a tia, se eu fosse grifar os erros, seria muito, e para vocês corrigir vai dificultar. Vamos lá.
Primeira palavra do nosso ditado. O nosso ditado é com ortografia, né, das palavras que contenham R e RR duplo, S e SS duplo, certo? Lembrando que nenhuma dessas palavras poderão iniciar nem com 2 R's, nem com 2 S. Vamos lá. Primeira palavra. São. Eu falei são. São. Falei sessão, não falei sezão. Vamos lá? Que questão? Essa é a última questão, quarta questão. Na quarta questão, a tia iniciou com o ditado, que é o ditado de ortografia. A tia não colocou o nome ditado, tá lá, ortografia com as palavras, com palavras que tenham S e S duplo, R e R duplo. Né? A quarta questão? Segunda palavra. Jacida, qual é a palavra mesmo? São. Lembre que tem o uso do tio. São, ó, Escuta o sonzinho para não errar. São. Ó, o som que a tia também já trabalhou com vocês, fazendo uso do tio em algumas palavras. Diz a segunda palavra, tia. Segunda palavra. Presta atenção. Clá. Eu falei clá, não falei cá. Classificar. Ó o final. Classificar. Classificar. Olha o som do S. Se teve som de Z ou não. Classificar. Familhinha do C com... Qual foi a outra consoante? Classificar. Mariane, está com dúvidas? Fale. Sim, não estou conseguindo fazer. Familhinha do CL. CL. Clé, cli. Si. Eu falei si, não falei zi. Ô, tia, Oi. qual é o nome da segunda? Classificar. Classificar. Ô, tia, Olha o som no final. o da terceira. Todo mundo fez a segunda? Sim. Oxe, a tia, preste atenção, a tia só falou 2 palavras até agora. Ô, tia, eu tô com dúvida, olha. Classificar, ele termina com R ou RR? Olha o som. Classificar. Olha o som que a tia falou. Ir. Tem que prestar atenção, é ditado. A tia não pode dar a resposta agora. Classificar. Olha o somzinho no final. Nem pode ter 2 R's no final e nem no início. Tremeu. Terceira palavra. Arroz. Ó, final. Se é S ou se é Z. Arroz. Eu falei arroz, não falei arroz. Ó a questão dos 2 R's e de um R. Arroz. Olha se no final é Z ou se é S. Arroz. Pronto. Ela quarta. Bem
bem fácil. Quarta questão, preste atenção quando a tia abre a boca para que vocês escutem a palavra e vocês repetem a palavra antes de copiar. Lembra que a tia ensinou assim? Quando a tia falar a palavra, vocês repetem antes de copiar para não fazerem errado. Quarta palavra, beterraba. Beterraba. Falei beterraba, não falei beterraba. 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 Tia, qual é a terceira, o nome da terceira? Arroz. E da quarta? Beterraba. E da quinta? Estou indo para a quinta agora. Quinta palavra. Ferro. 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 Não falei ferro. Lembra da questão do R e 2R. O som que trava, quando trava é apenas um R. Quando eu falo mais grave, são 2 R's. Vamos lá? Ferro. Ferro. Ô, tia, tá dando R. Maria, pode mostrar você aqui? Sexta palavra. Camarão. Camarão. Olha o uso do tio. Camarão. Sexta Tia, tá na sexta, é? Sexta palavra, camarão. Camarão. Rão. Olha a língua da tia se travou. Camarão. Rão. Travou. Pronto. Quando trava é quantos R's? Não. Vamos lá? R. Posso falar a sétima? Não. Tia, meu pintinho, olha. Sexta palavra. Lindo. A sétima. Azulzinho. Vamos lá. Sétima palavra. Careta. 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 Sétima palavra. Careta. Careta. Olha se deu a travada. R. Muito bem. R. Pronto, copia aí. Vamos ver quantos acertos vão ter. Só é prestar atenção para não errar. Sétima palavra, careta. Oitava palavra, espinho. 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 Epa. Oitava palavra, espinho. Tô com dúvida. Tome. Nona palavra, espiga. 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 Qual é a oitava questão mesmo, tia? Espinho. Oitava, espinho. Nona, espiga. Décima palavra. Assim. 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 Falei assim e não falei assim. Assim. I no final.
no final. Tem que lembrar se é IM ou IN, lembra? A tia também falou. Assim. Assim. Próxima. 11ª. Vassoura. 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 Falei vassoura, não falei vasoura. Prestem atenção para não errar. Vassoura. 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 12ª questão. 12. 12ª questão. Buraco. 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 E assim, eu não tô entendendo, no caso que eu só fiz até a 11. Você fez até qual? Fiz até a 11. Pronto, vá para... A tia tá na 12, buraco. Não, mas eu não fiz aqui. A tia acabou de falar, buraco. Não tem não número 11 na sua, é? Aí você pula, tem problema não. Tem problema não. Você pula. Você pula essa palavra e faz a próxima. Você pulou para 12, foi? Você fez até que numeração na sua? Eu fiz até a 11. Aí não fez mais. Mas não. Pronto, aí você continua, coloca o número 11 e faz o nome buraco. Ô, tia. Ó, 13. Vamos lá? Número 13. Correto. Correto. Falei correto, não falei correto. Correto. Qual é a 13? Correto. E a 4? Sucesso. 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 Não entendi. Sucesso. Sucesso. Tem vários S. Tem Ó, 6 S. Aí, sé. Ó, sé. Ó, Sucesso. sucesso tem 3.